dia, cara, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vídeo de hoje dividido aqui em 6 partes e vamos começar falando dele. Jair Messias Bolsonaro, porque a imprensa tentou e não tá dando em nada. A capa da Folha e do Estadão hoje sequer tem Bolsonaro, todas essas denúncias sem pé nem cabeça estão se mostrando uma furada. E saíram alguns textos nas últimas horas começando a questionar. Eu acho que perseguir Bolsonaro, eu acho que pode dar errado, eu acho que pode reforçar a força que ele já tem. E eu quero mostrar isso para vocês, mais algumas notícias sobre movimentações político-partidárias, principalmente visando a eleição 24 de 2026, para depois falarmos do Dilma, agenda internacional, além de mentir na Angola. Lula falou que ia pedir ajuda do seu amigo Biden. Meu amigo Biden vai me ajudar. No quê? Iremos comentar. E esse tema se conecta no próximo, que fica ainda mais engraçado, porque o Marcos Mendes, um economista que é amigo do Haddad, ele concedeu uma entrevista para o Estadão que fazem todos os brasileiros de bom coração e com a memória, né, do que já aconteceu no passado, ficaram um pouco amedrontados. Ele está falando que a economia brasileira está seguindo uma direção que o único jeito dela dar certo é maquiando os números. Uma economia criativa. É a famosa pedalada. E, gente, sobre essa questão de números, modificações para se adequar à vontade do PT, não é que já teve uma notícia em torno disso, mas para você diminuir a fila do INSS de forma meio que artificial, isso inclusive encaixa com a nomeação do Marcinho Pokémon, né, lá no IBGE. E o quarto tema, que é a CPI das ONGs, tem total conexão com isso. Números inflados. Quero mostrar umas coisinhas pra vocês, não quero adiantar nada. História bem interessante, rolou essa semana, eu tava aguardando. Eu sabia que ia ter um momento que as coisas iam se encaixar. Para depois falarmos de confusões na carreta furacão, algumas nomeações recentes do governo, algumas confusões. E se der tempo no final, quero falar sobre judiciário. A turma do Lula aí tá meio chateada, tá ressabiada aí com o Lula, a nomeação que ele fez, porque o seu indicado aí não tá votando do jeito que a esquerda queria, e tem algumas coisinhas para mostrar, mas vamos com calma. Vamos começar com esta nota aqui de esclarecimento que eu achei engraçada, porque vejam como são as coisas. Eu acho que o Ministério Público Federal tá certo mesmo de colocar uma nota em esclarecimento. Eu acho que a minha visão, né, foi bem direto, bem preciso nessas duas linhas que fala: em nota, a PGR rebate ilações feitas a partir de vazamento de conversas que integram procedimentos sigilosos. O grande ponto é o seguinte: aqui eles estão soltando a nota porque que a imprensa vazou, né, conversas aí que teriam acontecido entre o Meyer, um dos empresários que está sendo investigado, os empresários bolsonaristas, com a Lindora. Mas não é a primeira vez que a gente vê algum vazamento no Brasil. Não é a primeira vez. Eu acho que eles soltaram essa nota porque, é a Lindora, é a vice-PGR, tem que falar, porque tá nas mensagens, vazado, etc, tudo mais. Só que eu acho que a PGR, não, o Ministério Público, podia mostrar assim meio chateado também. Vão ter outros vazamentos que não deveriam ser vazados, que normalmente, né, todos são contra Bolsonaro, a maior parte deles a Rede Globo recebe com exclusividade. Mas é bacana de ver isso daqui, e é bacana de ver que isso aqui acabou sendo mais um vazamento para tentar prejudicar o bolsonarismo, porque envolvia olha, a Lindora ela é tida, né, como uma bolsonarista dentro da PGR, e o Meia é o empresário bolsonarista, então vejam só. Mas nesse caso aqui, pelo menos, eles falaram com todas as letras o que realmente está acontecendo. Vazamento de conversas que integram procedimentos sigilosos. Eu esperava ver, né, a turma do Prerrogativas, os advogados ligados ao Dilma, também falando sobre isso. Eu tenho certeza que eles são contra esse tipo de vazamento de informação, né? Mas beleza, vamos continuar. Aqui eu trouxe só para mostrar para vocês. Olha que capas sem sal, sem açúcar. A Folha de São Paulo destaca que, com privilégios, servidor recebe 8,9% do PIB em salários. Eu acho que isso daqui, inclusive, está tentando fomentar, né, o debate
da reforma administrativa, que é importante, não dá para negar, e o Lula não quer, porque o PT precisa de um Estado inchado para colocar os seus amigos, né, nos cabides. E tem mais uns groselhas ali, né, coisa de arte, foi de São Paulo. Já o Estadão, indústria se moderniza, mas ainda faltam 5G e mão de obra. Só. Você não vê Bolsonaro, não tem uma foto, não tem nada, porque o tema tá meio cansado, né? Não tá emplacando, o tempo tá passando, não tá aparecendo muita informação aí que não é de relevante. É o que não? O que foi que o Bolsonaro vai fazer agora? Tentaram até levantar um caso que Bolsonaro teria perseguido baleia, ajudado, né? A dar dicas sobre memes. Qual é a nova confusão que vão gerar? Não tem. Aí, resta repercutir sobre entrevistas de pessoas que estão em posições devido indicações do governo. E quando você está numa posição que é fruto de indicação política, eu acho que você tem que ser um pouco mais contido, ou pelo menos você tem que pensar um pouco mais na hora de falar. E aí, nos últimos dias, o diretor-geral da Polícia Federal concedeu entrevista para a turma do UOL. Não entendo muito essas entrevistas, sabe? Durante o governo Bolsonaro, não me recordo do diretor-geral ficando dando entrevista pra cá, pra lá, etc, tudo mais. Ainda na época que a esquerda reclamava, né? A espetacularização do combate à corrupção. Não, tá todo mundo quieto, calado, trabalhava, tinha as operações ali, de boa, sem muito estadalhaço. Aí você vê, diretor-geral da Polícia Federal vira alvo de críticas por fala sobre prisão de Bolsonaro. Advogados não veem irregularidade, mas citam a abertura para politização do caso do ex-presidente. Será? Será que estão politizando? Será que está deixando de ser técnico? Especialistas em direito também consideram que o chefe da polícia errou ao avançar em sua fala. Apesar de não enxergarem ilícitos na conduta, apontam que o episódio abre margem para a politização do caso e para comprometer a isonomia da investigação. A matéria, obviamente, é muito maior do que isso. Tem as falas, o nome dos especialistas que comentaram sobre isso. Mas acho que não precisa, né? Acho que isso aqui tá o suficiente, vocês acompanham. Tô trazendo muito mais para mostrar, né, como é que tá... que já está sendo discutido pela turma, pô, acho que tá passando o ponto, acho que vocês estão perseguindo, hein, acho que tá meio que perseguindo o Bolsonaro, hein, tá meio que perseguindo. Aí o Mário Sabino, que não gosta de Bolsonaro, mas não gosta mesmo, trabalhou, fez campanha contra Bolsonaro, passou o governo inteiro criticando. Mário Sabino era da turma dos três patetas, né, ele, o Mainardi e o que tá lá na PAN agora, né? Que era na época do antagonista. Tá, vamos lá. Amigo de infância do Mainardi. O Mário Sabino agora escreve pro Metrópolis. Escreveu sua coluna, escreve crônicas, notas de opinião. E ele fala que é que nem todo mundo em Brasília vê a prisão de Bolsonaro com bons olhos. Então você, né? Não sei se isso é bacana, acho que vocês estão seguindo um caminho meio complicado. O Mário Sabino começa falando que, inclusive, pessoas do judiciário, os inomináveis, tem gente que acha que não é muito bacana esse tipo de decisão, não. Aí fala, pô, e também, além da turma achar, pô, ele fala assim, ó, não porque tenham simpatia, mas por entenderem que a prisão aferiria outra vez a institucionalidade da presidência da República. É o primeiro parágrafo, mas tem uma polêmica, eu deixei ali porque aí já resume tudo. Só que depois dele falar disso, do judiciário, fala, pô, presidente da República, né, tem que dar uma preservada. Isso, inclusive, vai na direção do que o Lira falou esta semana. Você deve lembrar, falou, pô, tem que proteger um pouco mais, né, os ex-presidentes, porque é um negócio meio feio, o tempo vai passando, e com Bolsonaro tá ridículo o que tá acontecendo. Aí o Mário Sabino fala que, além dessa percepção de proteger a institucionalidade do cargo, existe também uma interrogação de outra ordem em Brasília. A eventual prisão de Bolsonaro, por mais que baseada em provas substanciais, eu não sei que provas são essas, não o vitimizaria reacendendo a chama da militância bolsonarista e o refortalecendo politicamente. A pesquisa que a CNN encomendou junto ao Atlas Intel mostrou que Bolsonaro segue
ileso a tudo que está acontecendo. E eu acho que esse ponto aqui faz muito sentido. Guardadas as devidas diferenças, é o que ocorre nos Estados Unidos, onde Trump e os seus seguidores estão conseguindo transformar, aos olhos do eleitorado republicano, cada processo de indiciamento seus, né, em perseguição política. O mugshot do Trump, né, que é a foto lá, quando ele se apresentou à polícia, por exemplo, já virou peça de campanha. Inaugurou a volta dele ao Twitter com a legenda: interferência na eleição, nunca render-se. E o Mário Sabino relata que em 24 horas obteve 188 milhões, não é mil, 188 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Sei, né? Sei. Gente, vocês têm noção desse número? 188 milhões. Vou tentar dar alguma métrica para vocês. O meu perfil no Twitter tem 1.300.000 seguidores. Eu acho que meu perfil é relativamente engajado, né? Consigo um certo alcance. No mês movimentado, o mês inteiro, eu acho que eu tenho 45 milhões de visualizações com todos os tweets que eu faço. Tudo somado. Todos. Fazer uns 5 tweets no dia, 10 tweets no dia. Isso aqui é um só. 188 milhões. Acho que vai dar ruim, viu? Esse negócio de perseguir Bolsonaro. Eu acho que vai dar ruim. Isso daqui, lembrando, o Mário Sabino é um opositor. Isso daqui não é um artigo escrito pela direita pedindo que, pelo amor de Deus, botem a mão na consciência e reflitam sobre o que vocês estão fazendo. Ô, rapaz, ficou fora de ordem. Vai, peraí. 2 autos. Tá faltando aqui um texto da Folha de São Paulo? Ué, por que não foi? Não, tá aqui. Cadê? Aí, pronto. Achei que tava faltando esse aqui, ó. Não só o Mário Sabino escreveu, mas tá saiu também na Folha de São Paulo. E aí fica meio estranho, né? Assim, tem uma coisa que eu já aprendi. Quando tem mais de um veículo de mídia falando sobre a mesma coisa, na mesma linha, então, ó, acho que tá demais. Acho que a percepção aqui tá demais. Aí agora vem a Folha de São Paulo. Ministros e aliados do Dilma vêm com apreensão, eventual prisão de Bolsonaro. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles não querem vingança? Eu acho que não. Óbvio que não. É a mesma linha que o Mário Sabino tá falando, ó. O cenário em que Bolsonaro poderia ser preso, atiçar a militância petista, vai ter até uns zongueiros, movimento de rua que vão colocar isso em seus pleitos aí no dia 7 de setembro. Olha só, para que os petistas vão às ruas no 7 de setembro. Tudo bem. Aí diz que, apesar disso, tem uma turma aí do governo, os articuladores, que, cara, se for correr, mas ocorra com prova realmente robusta, pesada, etc, tudo mais, e com a solicitação do Ministério Público Federal. Robustez. Isso porque a eventual detenção de Bolsonaro poderia contribuir para inflamar e dividir mais a sociedade. Tradução: isso iria fortalecer ainda mais a direita. Apesar de todas essas apurações, um parlamentar muito próximo de Lula cita a própria anulação das acusações contra o Lula e a posterior absolvição de Dilma em processos como exemplos do que pode vir a ocorrer com Bolsonaro. Este congressista lembra que muitos petistas foram alvos de investigação e avalia que essa onda de decisões precipitadas e que ele considera arbitrárias tem que acabar. Mas 2 ministros ouvidos sob reserva avaliam se necessário ter maiores evidências antes que seja tomada a medida desta, já que a prisão do ex-presidente poderia, em vez de enfraquecê-lo politicamente, né, contribuir para inflar os seus apoiadores. E aí cita um exemplo do que aconteceu em 2018, do Lula, lá da cadeia, organizando a campanha do Haddad. Então, a turma quer uma vingança. Eles não aceitam. Não é só a vingança, né? Eles querem destruir a direita. Eles não aceitam que no Brasil existam pessoas de direita que façam frente, que façam oposição aos planos da esquerda, aos planos do PT. Aí,
o Mário Sabino falou, né? Tem muita similaridade com o que está acontecendo nos Estados Unidos. E a CNN não veio na mesma linha. Mas aqui ele fala estritamente do Trump, não fala de Bolsonaro. Mas é só você traduzir para o português, né? Do ponto de vista político, indiciamentos têm sido positivos para Trump. A pesquisa da Atlas Intel mostrou que Bolsonaro segue ileso. Em entrevista à CNN, o professor analista de Relações Internacionais Carlos Gustavo Poggio avaliou que as acusações contra esse presidente têm tido um reflexo positivo na sua campanha. A situação que nós temos atualmente é que esses indiciamentos todos, do ponto de vista político para o Trump, têm sido positivos. Obviamente que ninguém quer ver Bolsonaro em mais uma confusão e mais uma dor de cabeça. Mas se a Globo e o Lula acham que vão destruir a direita, destruir tudo que está acontecendo, não tem chance. Vocês vão virar de esquerda? Vocês vão fazer o L? Aí, mais algumas coincidências engraçadas. Esta semana eu trouxe para vocês um texto que eu falei para vocês, texto que é muito interessante. Um texto do analista, escrito lá no Telegraph, que ele está falando como a direita está numa crescente ao redor de todo o planeta. Neste texto, foi um texto do dia 16 de agosto, mas eu trouxe, acho que foi no dia 20, algo assim. O cara do Telegraph, ele cita ao longo do texto, né, o crescimento da direita, um cantor. Ele fala, cara, o primeiro lugar agora do Billboard é um cantor de country. A música dele é uma crítica social. Crítica social. Depois que eu vi isso, tava passando no Twitter, eu vi a Tsuki compartilhando uma notícia da Folha de São Paulo com a turma chocada. Aí, ontem, o Estadão comentando também sobre o mesmo tema. Cantores do country conservador dominam paradas nos Estados Unidos e superam divas do pop. Entenda fenômeno. Eles estão tentando entender o que é que está se passando na música. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Está quebrando todos os recordes. E aí, é o que eu falei para vocês, né? As últimas horas foram assim, eventos que se replicaram nos mais diferentes veículos. Não saiu um texto na Globo, mas não foi qualquer texto. Esse texto aqui é escrito pelo Pablo Hortelado, um especialista de fake news, desinformação. É um cara que antes da ideia de fact-checking existir, ele já estava defendendo. Ele ainda tirava onda falando, a direita fala aí do fact-checking, que as empresas, né, são financiadas pelos Soros. Acho que esse texto dele é de 2016, 2018. Ele falou, não, então temos a solução. É só criar um fact-checker público, né, governamental, estatal. 2020, ele antes... nem se falava PL 2630, PL das fake news, ele já batia nessa tecla. Esse daqui dá nó em pingo d'água. Seu Pablo Hortelado. E ele não falou sobre essa canção. E o que eu achei engraçado é que a nota dele termina meio que assumindo a derrota. Assumindo a derrota e cobrando uma autocrítica da esquerda. O que estamos fazendo de errado? Nos perdemos. Existe um descolamento do cidadão comum, do trabalhador, perante a esquerda, perante as pautas que a esquerda está defendendo. Ele fala assim, ó, classe trabalhadora agora é de direita? E eu acho que é, viu? Aí ele fala, uma canção folk escrita por um pequeno fazendeiro e ex-operário do estado americano da Virgínia atingiu a primeira posição no ranking da Billboard, a principal revista da indústria musical, Rich Man, North of Richmond. Foi escrita e interpretada por Oliver Anthony e registrada numa gravação amadora. O sucesso da música, que combina o relato da vida dura da classe trabalhadora a certas ideias conservadoras, reacendeu o debate a respeito da esquerda americana está perdendo para a direita a influência política sobre os trabalhadores. No Brasil, eu acho que vai na mesma linha. Você vê quem pega no batente, né? O micro pequeno empresário. Toma que realmente tá ali todo santo dia tentando entender porque a vida dele tá cada vez mais difícil. Essa turma normalmente tende a ser mais à direita. Aí fala, né? Especialmente para o segmento branco da cidade do interior. Richmond, North of Richmond, fala da realidade de trabalhadores que vendem a alma, desperdiçando a vida, trabalhando o dia todo por um salário de porcaria, enquanto os ricos, que vivem ao norte de Richmond, cidade ao sul da capital americana Washington, querem o controle total. Poderia seguir o roteiro tradicional da canção de protesto de esquerda, mas, né, denunciando as condições de trabalhadores, culpando os patrões pela ganância, mas não. Logo na segunda estrofe,
a música dobra à direita. E por quê? O salário de porcaria não vale porque é taxado sem fim. Quem é o responsável por impostos? É o governo. O governo tá reclamando de quem tá no cangote do empresário, no cangote das empresas, no cangote do trabalhador. Os políticos, em vez de cuidarem dos mineiros, deve ser minério, não sei, né? Estão cuidando dos menores numa ilha, num lugar qualquer. Aí tá fazendo uma referência a um tema muito polêmico, né? Lá nos Estados Unidos. A canção sai contando que enquanto a gente na rua, sem ter o que comer, obesos mamam nos programas sociais para comprar biscoitos de chocolate. Isso é a cara da esquerda, né? E ai que você fale alguma coisa. Que aí já virou fobia, né? Enfim, é isso aí. O refrão fala sobre viver num mundo novo, mas com alma antiga, como se não fosse possível se adaptar aos novos tempos e lamenta o que o mundo se tornou para gente como eu e para gente como você. Aí diz que virou hit, ultrapassou Taylor Swift, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, etc. Tudo mais. Aí ele fala o seguinte, que o sucesso súbito de um cantor amador, com inclinações conservadoras, despertou a desconfiança de ativistas e críticos de esquerda. A turma da esquerda começou a ficar com raiva, que atribuíram a orquestração, né? Foi disparos em massa. Assim como no Brasil, a esquerda americana falou, não, essa música ficou famosa porque teve um conluio, disparos em massa, né? Robôs, bots, automação. Aí o Pablo Hortelado fala, ó, pô, é fato, né, que grandes influenciadores de direita promoveram a música, teve uma certa campanha, etc, tudo mais. Só que os críticos de esquerda, porém, esquecem, porém, que todos os outros produtos comerciais no ranking também foram promovidos por influenciadores. A esquerda esquece que os outros artistas, a esquerda está divulgando. E que o incentivo para comprar downloads para subir a nota é uma prática nas comunidades de fã, como os de K-pop. A explosão da música pode ter sido inicialmente impulsionada pela militância da direita, o início, mas o seu sucesso é genuíno. A canção tem uma melodia cativante, é de uma simplicidade singela e foi cantada com honestidade e paixão. É autêntica. Igual o Bolsonaro. A autenticidade, a verdade que move montanhas. E o Pablo já termina. Depois vai comprar. Custa, ele termina. E aí? Tá certo. Depois ele cobra que a esquerda tem que, né? Basicamente o que o Mano Brown falava, né? Não, tem que voltar pra base. Tem que conversar com a base, tem que começar a entender. Mas não tem. O Brasil está perdido. Literalmente perdido. Sem um plano. Nesses últimos dias eu fiquei dando uma estudada, né, social para ver como é que andava as coisas. Fico às vezes vendo alguns videozinhos das pessoas debatendo na rua. Não só Brasil, como ao redor do mundo. O cara faz uma pergunta sobre, sei lá, no Brasil, exemplo, o que você tá achando do governo Lula? E deixa as pessoas falarem. E aí eu fico vendo como as pessoas estão, grande parte delas, totalmente descoladas sobre o que está realmente acontecendo no Brasil. Pergunta assim, pô, o governo não, o governo tá ótimo. Tá, então me cita alguma coisa que o Lula fez de bom. A pessoa não consegue falar. Ou então quando fala, não é preciso. O grande segredo disso tudo, eu continuo achando que tá em mostrar para as pessoas o que a direita defende. Conseguir realmente quebrar toda essa cortina de desinformação, essa cortina de fumaça que a imprensa fica tentando criar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você vê, tá na moda ser conservador. Tá na moda. Até quem não é quer ser. Marcos Pereira. Republicanos é o verdadeiro partido conservador no Brasil. Conservador do quê? Conservar o quê? Conservar o cargo no governo Lula? Conservar emendas? O que esse cara quer conservar? Tá perdido. Tá surtado da cabeça o Marcos Pereira. Aí teve uma sessão na Câmara essa semana, foi lá celebrar o partido e falou, às vésperas de... Eu gostei que a matéria fala, às vésperas de integrar o governo Lula, Marcos Pereira reivindicou aos republicanos o título de verdadeiro partido conservador do Brasil. Os partidos não têm agenda, não têm apelo. Tá aí, ele tá com medo do quê? De pegar a pecha que ele é petista. Não vai conseguir. Quem que vai votar nos republicanos? Partido ligado ao PT.
Porque em tese, né, não, somos minimamente antipetistas. Uma agenda clara não tem. Não tem. Você vê, você não sabe o que a galera defende. Não, é de PT, né? Sabe que é o PT, meio que seria o anti. Não tem uma agenda. Não tem. Olha como o cenário, por mais caótico que seja, é favorável no que diz respeito, né, à narrativa, ao storytelling, que é a questão de você mostrar, olha o que é ser de direita. Olha o que a gente defende. Olha o que a turma que tá lá defende. Olha como é diferente. Qual caminho você quer para sua vida? Qual caminho você quer, sabe? Você quer deixar de legado para as próximas gerações. Aí vem o Renova BR, faz parceria com partidos da esquerda e direita para formar lideranças, né, políticas no Brasil. Gente, como é que um grupo consegue dialogar com um partido de esquerda, óbvio, né? A direita, né? Direita como que? União Brasil. Aí depois fala, ó, com a perda de força do movimento de renovação política no Brasil. Isso não é mais uma agenda. Isso não é mais. Renovação política era lá atrás. A turma tava revoltada, né? Qual era o clima no Brasil? Ah, não aguentamos mais ser roubados. A agenda da corrupção, ela é importante, ela é importante. Ninguém gosta de ser roubado. Mas não é mais central. Hoje a sociedade realmente já começa a debater temas muito mais profundos. Já começa a se questionar realmente alguns aspectos econômicos. Já começa a questionar tributação. A turma da esquerda vem piorando até o próprio debate interno deles. Um monte de agenda identitária importada de outros locais para o Brasil, problemas que sequer a gente enfrenta, e eles tentam enfiar a goela abaixo do brasileiro o tempo inteiro, o tempo inteiro. E os partidos estão aí, estão perdidos. Eles não têm agenda, eles não têm uma pauta, eles não conseguem apelo. E essa é a principal razão do porquê eles querem destruir Bolsonaro a todo custo. Destruindo Bolsonaro, gente, não tem quem faça frente ao PT. Não tem. Aí você pega, aí vê uma notícia, não, Ratinho Júnior quer mostrar aqui sua agenda liberal, isso, aquilo, outro. Assim, que agenda é essa? Você não sabe. Não, ele vai fazer o quê? O que é que o Ratinho Júnior vai fazer? E ainda que ele fala, não, na agenda econômica a gente não vai aumentar imposto, vai ser o oposto do PT, tá? E na agenda de costumes, que as pessoas vão se perguntar, uma coisa que é importante. Eu tenho certeza que hoje tem muito pai e mãe no Brasil muito preocupado com o filho, que não tá dentro de casa, às vezes tá almoçando, tá jantando, mas é como se o filho não estivesse no mesmo cômodo, tá no celular o tempo inteiro, tá no quarto, ou não consegue manter um diálogo, ou desrespeita o pai, desrespeita a mãe, aprende a coisa na escola que é totalmente diferente com os valores que o pai, a mãe, a avó, o avô, os tios tentaram ensinar. Por mais que as coisas estejam ruins, é uma oportunidade. E outra coisa, eu acho que o Dilma não aguenta nesse pique aí mais 10 anos. E muita gente que tá com ele, Disseu, a velharada do PT. O Kassab ainda vive aí, ainda aguenta aí, né? Uma batalha por mais uns 20 anos. É assim, óbvio que tem gente um pouco mais velha, mas se olha pra direita, são pessoas jovens. A maior parte da direita é composta de pessoas jovens. E já aí, espírito de atleta, né? Histórico de atleta. Então, dá pra contar com o Bolsonaro ainda por um bom tempo. Continuando aqui. Olha ele. Lula diz que vai falar com o amigo Biden sobre a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O Lula tá trabalhando ferozmente, né, e firmemente para aumentar os poderes da ONU. Toda oportunidade que ele tem, diz, não, temos que falar aqui uma nova governança global, pelo menos pegar essa questão aí dessa agenda climática, dar poderes para a ONU, poder, né, demandar, exigir que países abram mão de sua soberania para implantar certas regras, certas medidas. Aí o Dilma vai falar, ó, estou há mais de 15 anos brigando pela participação no Conselho de Segurança, agora eu vou falar com meu amigo Biden. Você pode tratar de começar a defender o Brasil. Tá ousado, viu? O vassalinho tá ousado. Além disso, Lula falou que vai articular com Biden um projeto conjunto para proteção de direito dos trabalhadores. Vai vendo. Isso vai dar ruim e isso daí vai afetar pessoas que trabalham com aplicativos. Pode anotar. Isso daí já
foi divulgado, ó, deve ter umas... Tem mais de 20 dias. Tem mais de 20 dias porque tá no Atlas de julho. O Lula postou uma foto que virou notícia porque a Simone Tebet não estava presente, mas o Marcinho Pokémon estava lá, do IBGE, falando, ó, o Marcinho Pokémon tá ali, é uma reunião que o Lula tava com outras pessoas, discutindo aqui uma proposta trabalhista que será apresentada junto ao Biden em setembro na Assembleia Geral da ONU. E tava falando ali, ó, isso aí mesmo na ONU, e vai assinar junto. O Lula e o Biden. Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai dar errado. Aí na viagem internacional ontem, o Dilma disse que vai discutir reparação a Dilma. Foi um golpe? Foi um golpe? Não foi um golpe. Ixi, eu tô atrapalhado. O Lula falou que foi um golpe. E aí o Lula disse que o TRF reconheceu que foi um golpe. Mais ou menos isso. Aí disse que é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Não teve pedalada, não teve nada. Aí o Sampancha fala o seguinte, Lula disse que quer reparação pelo impeachment da Dilma, baseado em uma decisão que diz que o foro adequado para julgar as pedaladas era o processo de impeachment. Ou seja, o Lula está distorcendo o processo do impeachment. E o Lula está distorcendo mais do que o processo do impeachment, a decisão. O Samuel Pancha até traz aqui, né? À esquerda, o trecho da decisão em que fica claro que Dilma e Guido Mantega estavam sujeitos ao artigo 2º da Lei 1079/50. Que lei é essa? A lei do impeachment, que está à direita. Ele segue mentindo. Segue mentindo adoidado. Outra coisa que ele mentiu, virou notícia, mas eu fiz questão de trazer o tweet dele, porque ele falou, né? Ele falou em discurso. Aí depois alguém foi twittar e tomou fact-check. Olha, ó. Eu quero discutir como o país do tamanho do Brasil não tem voos diretos para o continente africano. Na verdade, existem voos diretos saindo do Brasil para o continente africano. Tem para a Etiópia, para Angola e para a África do Sul. Ou seja, o Lula é um mentiroso compulsivo. E, gente, se o Lula mente, o que falar desse rapaz? Tiago Dente de Mentex. Tiago do Lula. Urgente. A OTAN invadiu o Brasil. Tá de brincadeira, né? Vai invadir o Brasil. Vocês conseguem... Gente, vocês conseguem visualizar o Brasil sendo invadido? Você já para pensar assim... Você pensar, né? O deslocamento de navio, de pessoas, etc, tudo mais. Cara... No mínimo... urgente não cabe. Só que piora, porque isso iria acontecer após o acordo trilionário de Lula com BRICS. Trilionário. Que acordo é esse? Que acordo? Gente, trilhão, que acordo é esse? Um acordo de trilhão. Esse cara é um maluco. É um maluco. Eu vi isso daqui porque tava dando um bizu, né? Como é que tava as confusões na esquerda. E estavam brigando aqui em termos do judiciário. Aí eu vi isso daqui no meio da confusão. Esse canal não é de direita. Esse cara foi até no Monark. Um dos últimas pessoas do Monark foi o Rubens. Ele era técnico da Petrobras, e aí cobra essa parte de geopolítica. Ele fala assim, ó. O judiciário não baixou uma resolução botando em cana e cancelando todos que criam e publicam fake news? Aguardo que o nosso judiciário tome medidas imediatas contra o cidadão em tela, porque essa notícia é falsa, além de ser uma acusação gravíssima. Definitivamente o país virou um circo. Nem setores, né, para fora da direita conseguem engolir o dilmista. Isso daqui é um absurdo sem tamanho. Sem tamanho. Eu não sei o que esse cara toma de manhã no café da manhã. Agora, problema mesmo não é trilionário, mas é um problema bilionário, são as contas públicas. E vai dar ruim. E acho que o Haddad tá com alguns motivos para chorar. O Marcos Mendes, que é amigo do Haddad,
é amigo do Haddad, a própria esquerda fala isso ó, desde que o mundo é mundo, concedeu entrevista para o Estadão, que virou essa manchete. É provável que o governo use contabilidade criativa para fechar a conta da marra. E o governo já vem fazendo isso. Quando o governo, por exemplo, né, naquele primeiro relatório lá que o governo soltou do déficit, né, do Tesouro, não tinha algumas coisas, inclusive, que depois foi tendo. Eu falei, rapaz, falaram que ia ser 100, mas agora está em 147, né? O déficit desse ano, e aí vai uma coisa ou outra. O governo já tá fazendo um malabarismozinho. Aí o Marcos Mendes, né? Na verdade, a entrevista começa falando o seguinte, ó. Pesquisador associado do INSPER, o economista Marcos Mendes, avalia que o desenho final do arcabouço fiscal aprovado na Câmara dos Deputados é inconsistente e teme que o governo Lula comece a usar a contabilidade criativa para fechar as contas. Contabilidade criativa também pode ser chamada de pedalada, na linguagem popular. Embora a nova regra para as contas públicas tenha sido bem recebida pelo mercado, a leitura de Mendes, um dos criadores do teto de gastos, é que o bom humor com relação ao fiscal já terminou. Houve umas 2 ou 3 semanas de muita empolgação, mas a realidade dos fatos se impõe. A realidade dos fatos é que o Brasil está quebrando. Aí você pergunta, né? Mas o arcabouço não foi bem recebido? Não era bom o arcabouço fiscal do Brasil? Aí o amigo do Haddad responde, a reação positiva do mercado foi porque se estava esperando algo muito pior. Muito pior. O que se chamou de afastou o risco de cauda, o risco de caos total. Agora, afastar o risco de caos total não é a solução. A alegria é porque não foi o apocalipse. A gente celebrou, graças a Deus, no apocalipse. Só são alguns meteoros caindo, né? São as primeiras pragas. Ainda não é o fim dos dias. E aí o que vai acontecer se as metas não forem cumpridas? Você vai parar pra pensar isso? Aqui começam alguns pontos. Tá, o governo vai fazer a contabilidade criativa, tá? E qual é o impacto disso? Primeiro que vai aumentar o déficit. Aumentando o déficit, vai aumentar o rombo. Aumentando o rombo, né? Você vai ver a relação dívida-PIB subindo bastante. Vai ter mais juros para pagar. Ou seja, uma maior parte do orçamento vai ser utilizada para ficar pagando juros. Sobra menos para gastar no Brasil, com obras, com programas sociais, diversas coisas. Isso também impacta a taxa de juros, etc. Tudo mais. Só que assim, tá, beleza. Isso é uma coisa assim bem prática. Mas além dessa componente, em termos administrativos, o governo não cumpriu. E aí? O governo não cumpriu. E o governo? O que é que vai acontecer? O Lula vai ser impeachmentado? Não. Por que não? Não deveria ser? Bom, se fosse no teto de gastos, possivelmente seria impeachmentado. Mas agora mais não. E por que não? Porque vocês vão entender. Fala assim, o que é que vai acontecer quando as metas não forem cumpridas? Hoje, as expectativas do mercado, quando você olha aqueles indicadores do Prisma Fiscal, publicado pelo Ministério da Fazenda, é de total desancoragem entre o que os analistas esperam e que o governo anuncia que vai ser o resultado primário. Essa desancoragem aumenta ao longo do tempo. Quando ficar patente, e se vier ficar patente, que esse cenário que está lá no Prisma é real e que o governo não vai conseguir cumprir a meta, eu vejo algumas possibilidades. Primeira possibilidade: o governo passa a controlar despesas, acaba com programas ineficientes, revê a regra do salário mínimo, revê o mínimo da saúde e da educação, revê o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esse cenário aqui é utópico. O Lula deixar de gastar, o Lula pisar no freio. Aí o cara pergunta, esse controle de despesas pode acontecer? Você vê que nem um jornalista do Estadão, assim, irmão, tu tem certeza que o Lula vai deixar de gastar? Bom, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. É o cenário que eu vi, é um dos cenários, é uma possibilidade, mas eu acho improvável. Tá, então beleza, né? Porque vai contra a orientação política e econômica do governo e também não encontra respaldo no Congresso. Aí a gente vai para uma segunda possibilidade, que é o quê? É o governo simplesmente rever as metas.
Não, a gente tinha que a meta de zerar o déficit ano que vem. Não, agora, a gente reviu, a meta agora é menos 5. Menos 5%. Caos total. Ele também acha pouco provável. O governo vai mexer. Pra fingir que tá tudo bem. Aí ele fala, né? E por que você acha que é pouco provável o governo mexer nas metas? A racionalidade econômica dos principais economistas do governo é que, no fundo, a meta fiscal não importa. O importante é a narrativa. O importante é, sabe, é qualquer outra coisa. Esquece. A meta é pra enganar o otário. É pra enganar, né, a Faria Lima. O mercado pede, ele não apresenta. Tá aí a meta, tamo aí, idiotas. Rever essa meta, ficaria com aquela sensação de que não está entregando o que o pessoal quer ouvir. Com o arcabouço, não é mais crime descumprir a meta. Tanto faz, não revê. Segue o barco. Ah, Lula, você descumpriu a meta. Oi? Valeu. Segue o jogo. Até o último dia do ano, ele pode bater a meta. Você falou, não, matematicamente não é mais. O PT não tá nem aí. Enquanto o ano não acaba, você não pode reclamar. E quando acabou, já tá consolidado, é isso mesmo, vida que segue, etc, tudo mais. Ou seja, aquela PEC do rombo do final do ano passado, que acabou com o teto de gastos e já abriu um rombo no orçamento gigantesco de quase 200 bi, sendo que precisava de uma transição ali de 70 bilhões. 70 bilhões pagava tudo que estava se falando que era o aumento do salário mínimo e realmente assim, né, garantir o Auxílio Brasil de R$600, etc. Tava ali, era 70 bi. Não, abriram um rombo absurdo tirando até de gastos. Tanto faz. Metas, números neste governo, eles são, assim, descartáveis. Como você... Aí agora imagina. Talvez não é você que não é a sua área. Mas mesmo que você não seja da área, você vai entender isso. Pensa o seguinte. Você... Pronto, isso todo mundo tem. Um orçamento familiar. Todo mundo tem o seu orçamento familiar. Tem gente que não consegue se planejar direito, né? Mas todo mundo deveria ter. Imagina você não saber quanto você vai ganhar. Ou melhor, imagina você não saber quanto você vai gastar. Você sabe quanto você ganha, mas você não sabe quanto sua família vai gastar. Você tem uma filha gastadora, tá o tempo todo no salão, namorando por aí, o marido toma todas, não tá bem, né? Você, meu amigo, se controla, churrasco todo fim de semana, viajando quer trocar de carro, o filho quer um computador novo, e aí? O orçamento não fecha. Você não tá nem aí. Agora imagina as empresas no Brasil tentando tomar algum tipo de decisão. Imagina as empresas pensando, pô, eu faço investimento sim ou não? Porque ela às vezes quer fazer um investimento, mas ela não sabe se o governo vai bater a meta. Se o governo não bate a meta, qual é a sinalização? Ó, a economia está desacelerando. Se a economia está desacelerando, dívida PIB está aumentando. Então a taxa de juros pode subir. Aí o cara faz o empréstimo, tá lá, sei lá, Selic é 13, subir bater 15. Pô, tá horrível, ficou pior ainda. Já não fecha, às vezes já não vale mais a pena reinvestir. Como você consegue planejar uma empresa se você não consegue confiar nos números que o governo apresenta? E aqui eu tô falando do quê? Das grandes empresas. Daquelas coisas mais estruturantes do país. Tá entendendo o problema disso daqui? O Brasil vive um apagão. Não dá para confiar em números básicos. O governo, cara, tá nem aí. E o governo não vai rever meta, não vai nada. É tudo para inglês ver. Já tem lá todo o ritual, né? Ó, se descumprir a meta no ano que vem, a despesa cresce menos. Ativam-se alguns gatilhos para controlar a despesa obrigatória. Uma outra possibilidade é deixar o barco correr dentro da regra estabelecida. Segue o jogo, irmão. Segue o jogo. Descumpre a meta. Justifica por qual motivo descumpriu, cria uma justificativa, aciona os mecanismos que estão lá no arcabouço e vida que segue. E essa saída resolveria? O problema é que esses mecanismos são frágeis. E não, vamos botar no arcabouço fiscal aqui, né? Porque se o governo anticíclico, isso aí, se der ruim, se não cumprir a meta, a gente aciona aqui para contenção de despesa, é isso. Mas funciona? Não. Porque é frágil. Só diminuir o ritmo de crescimento da despesa e acionar alguns gatilhos da regra não vão resolver a questão fiscal. Não vão colocar o resultado primário de volta em direção para a meta.
E segundo, porque a pressão por aumento de gasto é tão grande, o que vai fazer com que esses mecanismos, ainda que fracos, comecem a gerar um problema político por conta do controle de gastos. Eu acho que essa não vai ser a saída completa. Vai ser o primeiro caminho, vai ser o primeiro movimento. E aí vem outra possibilidade que eu acho muito provável de começar a usar a contabilidade criativa. Começar a encontrar meios de fechar as contas na marra. Tem sinais fortes disso no cenário. Vamos começar a pedalar. Vamos pedalar, vamos pedalar. Aí ontem, também saiu essa nota. A economia brasileira tem cenário desafiador à frente. O Estadão é até bondoso, né, na manchete. Aí você vai ler o subtítulo, você já entende tudo. Os dados da economia brasileira começam a sugerir que o país está muito próximo de uma recessão. Lula falou que o Brasil ia voltar a crescer de novo, né? Pibão. Ih, rapaz. A era Dilma tá voltando, hein? Desemprego, inflação, juros, caos econômico. Por pior que as coisas estejam no Brasil, politicamente, toda a perseguição, eu acho que a população não vai estar muito preocupada com o Bolsonaro, sendo que não tem dinheiro para as coisas básicas, né? E muita gente desempregada. E aí ele falando que tem muito indício no ar de contabilidade criativa. Olha aqui. Governo muda a metodologia e some com 223 mil pessoas da fila de espera do INSS. Tá todo mundo reclamando, Lula, o INSS não resolve nada, tô cheio de problema, faço alguma coisa. A fila tá gigante. A fila não tá mais gigante. As pessoas continuam com problema. O problema não foi resolvido, mas a fila diminuiu. Então a narrativa está aí. Campanha 2024, governo Lula reduziu a fila de espera do INSS porque o governo Lula se preocupa com aposentado e pensionista. Isso é verdade? O número baixou. E é isso aí. E o brasileiro, influenciado pela Rede Globo, a Globo vai fazer uma festa. Logo mais, pode anotar. O INSS afirmou que a diferença nos números não representa uma inconsistência, não. Mas sim uma metodologia distinta de coleta e análise dos dados. A vida de todo mundo sai com problema. Mas o número agora tá bonito. Mas não tem inconsistência. É só a criatividade do PT. Técnicos da área, ouvidos sob reserva, afirmam que é um problema grave o governo divulgar dois dados diferentes de uma mesma fila de requerimentos administrativos. A sinalização dada, segundo eles, vai inclusive na contramão da pretensão de dar maior transparência aos dados. Não vai dar. A presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a Adriane Bramante, ela avalia que não se trata de mera divergência. Acho que faltam números. Não se está comparando a mesma fonte, os mesmos números de benefícios e os mesmos números de outro arquivo de benefícios. Estão faltando processos e benefícios. No número do portal da transparência previdenciária, mas o BEPS, né, está mais completo. São dois números diferentes. Tem o BEPS, que mostra uma fila maior, e o portal da transparência previdenciária, está faltando processo e benefício, está com um número bem menor. Para ela, a nova iniciativa do governo tem os números que eles querem que estejam ali. Na verdade, a gente tem um número muito maior do que aquele. A redução dessa fila foi uma das promessas de campanha de Lula e ele resolveu. Lula falou que ia reduzir o tamanho da fila. Lula não falou que ia resolver a vida das pessoas. Então não venham me falar que o Lula tá mentindo, não falem que o Lula é desonesto. Ele fez o que ele prometeu. A fila tá menor. Se as pessoas continuam com problema, não foi isso que ele prometeu, gente. Não foi isso. Só lamento. E sobre números, sobre criatividade, CPI das ONGs. Essa semana a Amazônia Azul tinha colocado algumas entrevistas, uma participação de uma senhora lá, e que eles levantaram assim um dado que eu falei, mas rapaz, que coisa engraçada, envolvendo o IBGE. E olha que Marcinho Pokémon nem tava no controle ainda quando isso aconteceu. O Amazônia Azul fala o seguinte,
indígenas do IBGE. Em 2010, você tinha em torno de 900 mil. 2022, pulou para quase 1 milhão e 700. Em 12 anos, 89% de aumento. Rapaz, no intervalo de uma geração e meia, dobrar, rapaz, é complicado, viu? Tem uma coisa meio estranha. Isso é um escândalo que o motivo já foi apresentado na CPI das ONGs, com estímulo no questionário do IBGE. Parece que o questionário mudou. E porque o questionário mudou, o número mudou também. As pesquisas, né? Tipo Datafolha. Nenhuma mídia questiona essa diferença? É normal? E qual é a intenção? Alguém suspeita essa intenção de aumentar o número de indígenas no Brasil? Vamos dar uma escutada. Aí pega esse caso e coloca ali no âmbito econômico. Aí você vai descobrir o que o governo Lula está disposto a fazer. Escuta isso aqui. O questionário do censo do IBGE preparado estimulou pardos a se declarar indígena. Caso um pardo ou não índio vivendo em uma área considerada indígena respondesse não ser indígenas, os recenseadores foram orientados a perguntar novamente se você era indígena, ou seja, estimulando a população mestiça a virar indígena. O IBGE informa que hoje os indígenas no Brasil são de 1.690.000 indígenas. E sabe qual foi a pegadinha, além disso que vocês ouviram e vão ouvir aqui, logo mais. Além dessa transformação de ribeirinhos, pardos, mestiços e indígenas, eles têm também uma grande pegadinha que foi colocada no formulário do IBGE. E foi colocado pelo senhor Tiago Moreira, que é pesquisador do ISA. O ISA? Sempre o ISA. Instituto Socioambiental, que ajudou o IBGE na formação da metodologia para o censo. E a pegadinha era que como você é pardo, então você tem descendência indígena, você se acha indígena? Aí a pessoa, eu sou indígena. Quer dizer, você vê como é um negócio articulado, é muito simples, mas é articulado. Um membro do ISA, senador Márcio Vital, o senhor tomou conhecimento, ajudou no formulário do IBGE para detectar e aumentar a população indígena. Aí, gente, imagine, se você tem uma população maior, você não vai precisar de um território maior? Não faz sentido? Você demarcar mais terras? Você aumentar a robustez dos programas? Você aumentar, né, o cuidado, o carinho com a população? Porque ela dobrou de tamanho. Um questionário do IBGE, influenciado pelo ongueiro do ISA. Matemática criativa com o governo Lula. Se preparem. Se preparem que vai ficar difícil saber quais números realmente dá para confiar. Aí o Plínio Valério postou até uma notícia da BBC, depois daquele recorte que o Amazônia Azul postou, né? Da fala dele e da senhora que estava na CPI. Ele deixa a matéria, censo 2022, o que explica a alta de quase 90% da população indígena. Ele marcou a Amazônia, veja a Amazônia, olhe isto. Aí eu fui atrás da nota, né? O que explica a alta de quase 90%. Vamos dar uma olhada. Os indígenas no Brasil são hoje mais de, vamos arredondar, 1,7 milhão. Segundo dados do censo de 2022. Os números mostram um grande aumento em relação aos dados do último censo de 2010, quando a população indígena era cerca de 900 mil. O crescimento de quase 89% da população indígena registra, em parte, explicado por uma mudança na metodologia do IBGE. Em 2022, o IBGE passou a fazer uma pergunta a mais para as pessoas entrevistadas em certas localidades. Nessa localidade, vamos fazer uma pergunta extra. A identificação de indígenas no censo normalmente acontece quando alguém responde indígena à pergunta qual é a sua cor. No entanto, o IBGE notou que muitas pessoas com ascendência indígena, na sua cor, dizem que são pardas. Não, eu sou pardo, tá? Mas você não acha que você é indígena, não? Era meio que isso era a pergunta. E falava assim, ó. Por isso, em 2022, os recenseadores passaram a fazer a pergunta:
Você se considera indígena? Eu sou pato. Mas você se considera indígena? Sim, então você é indígena. Então você é. Aí a nota do BBC confirma o que o Plínio Valério falou. Que tá ali, ó. Essa diferença acontece porque as pessoas olham muito para a cor de pele quando essa pergunta é feita. Mas quando você faz a pergunta a mais, se a pessoa se considera indígena, isso abre para uma série de outros critérios de etnia que a pergunta sobre cor não responde, afirma Tiago Moreira, pesquisador do ISA, que ajudou o IBGE na formação da metodologia para o censo. Por que vocês acham que o Lula queria a todo custo colocar Marcinho Pokémon no IBGE? Isso daqui não foi com Marcinho Pokémon, isso aqui foi 2022. Meta de inflação? Esquece, né? Meta de déficit? Esquece. Esquece todas as metas. Esquece. Vamos ver agora como é que vai ser o governo, né? O desgoverno. Aí, já que tá falando essa questão CPI das ONGs, aquele texto hoje que eu mostrei pra vocês, falei, pessoal, isso aqui eu podia botar urgente, sem brincadeira, é o projeto, aos meus olhos, até o momento, o projeto mais totalitário que o PT apresentou no ano de 2023. E após a entrevista, mostrei para vocês ontem, o editorial do Estadão hoje é sobre o tema, sobre preservação como motor de desenvolvimento. E só para mostrar para vocês que é sobre, inclusive, a entrevista, tá ali, ó, um dos parágrafos fala, ó, esse quadro dramático vem em mente ante o anúncio do Ministério da Fazenda do Plano de Transformação Ecológica, segundo o responsável pelo plano, Rafael do Beus, etc, tudo mais, que é o cara que concedeu a entrevista, né, comentando, detalhando como vai ser o programa do Haddad, como vai ser a regulamentação do mercado de carbono, dentre outras coisas. E pegando um gancho aqui no tema anterior, eu fiquei até meio sentido. Ontem eu vi o Amazônia Azul, ele fez um tweet, depois ele deu RT no tweet dele, depois ele apagou. Eu não sei se ele apagou, ele também falou no Telegram, ele tava meio chateado. Ele falou, pô, eu botando aqui vários recortes, etc, da CPI das ONGs. Ele não tava cobrando que as pessoas compartilhassem ele não tava cobrando isso. A chateação dele, ele falou, pô, eu tô aqui, tô fazendo, acompanhando, mas eu sinto que a classe política não tá nem aí. E ele marcava alguns deputados, senadores da direita e falava, cara, não cobrando um RT dos senadores, mas falando, cara, vocês precisam falar dessa CPI. Vocês precisam mostrar o que está acontecendo. É importantíssimo as revelações que estão sendo trazidas, né, mostradas na comissão, o que vem se revelando, como o país vem tropeçando porque pessoas estão trabalhando contra o desenvolvimento nacional, contra a soberania nacional. Pô, se engaje nesta causa. Ele não tava falando assim, compartilhe minha postagem. Não era isso. Tá meio que desabafando ontem. Depois ele apagou porque eu achei que tava meio triste, né? Já tava com um problema. E eu falei que era puxar um gancho, porque essa entrevista que é importantíssima, o cara falou, iremos fazer isso. Não tem ninguém comentando. Assim como foi a reforma tributária, eu tô vendo o mesmo cenário. Faltando 24... No melhor dos... Para mim, até o momento, na melhor das hipóteses, faltando 24 horas pro Haddad, pro governo mandar lá um projeto de lei ou mandar um MP para regulamentar tudo isso daqui, mercado de carbono, a turma vai acordar, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí vai pra internet, aí vai gravar um vídeo, etc e tudo mais. Aí depois contenta o professor, perdemos. Não, isso aí, o governo liberou emenda, etc e tudo mais. Pô, não dá para cobrar vitória, porque é minoria. A oposição é minoria. Mas eu acho que se começar de agora, falando do que está acontecendo, explicando para a população, tentando angariar apoio, buscando deputados, né, de partidos independentes, né? É difícil falar de partido independente no Brasil nos dias de hoje. Não sei do partido, mas dos parlamentares em si. Eu acho que é melhor do que se manifestar faltando 24 horas para a coisa acontecer. São temas que estão avançando. Aqui é outra notícia que acho que tem a ver tudo com essa agenda. Pará passa a ter energia mais cara do país. Comentamos ontem que o Eder Barbalho quer ser presidente devido à sua agenda ambiental. Só não tem energia boa e barata, né? O Vilimigo falou, a energia elétrica está um absurdo aqui no Pará. Falam em transição energética, mas deveriam investir em modernização da transmissão energética, reduzir perdas por questões técnicas ou furtos, o famoso gato,
melhorar a infraestrutura que apoia a transmissão, são fatores primordiais. Mas olha quais são as preocupações. Governo estuda lançar títulos sociais se a emissão verde foi bem sucedida. O governo quer lançar títulos lastreado em ações ESG. Eles querem começar pela letra E, Environment, meio ambiente. Dando certo? Eles partem para a letra S. Letra S, aqui a matéria está falando, não, coisas ligadas à pobreza. Esquece pobreza. Não vai ser isso. Vão emitir título de dívida ligado à desigualdade. Nem bota desigualdade social ligada à pobreza. Desigualdade, né? Aí vamos botar as palavrinhas certas que vocês entendem. Equidade, né? Equidade para promoção de direitos, para empoderamento. Isso vai rolar também. Vai rolar. E outro assunto que tem ninguém falando disso. Não tá nem aí. Tá nem aí. Não é preocupação. O pessoal sabe falar, reclamar quando é o judiciário. Se é o judiciário, todo mundo se mexe. Tributação de serviços quase dobra em simulação da reforma tributária. Meio que já sabíamos disso, né? Estamos batendo na tecla. A discussão de reforma tributária perdeu assim um pouco de tração. Procurei alguns parlamentares nos últimos dias. Continuo falando, continuo insistindo na tecla. Tô falando aqueles 3 artigos. 43, 153 e 155. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Pô, dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso daqui. Continuo na insistência. Não, também. Tá lá em discussão, tá do Braga. Beleza, vai. Olha isso daí. Faz isso avançar. Mas além dessa questão dos aspectos ideológicos da reforma tributária, a turma fez uma simulação. Não foi uma simulação qualquer. Pegaram 942 empresas reais. Aqui não é nada abstrato, é coisa real. Pegaram, ó, vamos pegar um cenário real. 942 empresas. Sendo que dessas 942, elas fazem parte de 301 classificações de atividade econômicas diferentes, distribuídas em 317 municípios de 26 estados. E depois tiraram a média. Então, pega a situação real, classificação real, dados reais, para chegar em qual conclusão? Com IVA de 25%, que seria um CBS de 10% e um IMBES de 15%, juntos o IVA de 25%, que não vai ser 25%, vocês já sabem disso. O setor de serviços veria a sua alíquota efetiva sobre receita bruta quase dobrar, de 8,46% para 15,95%. Você acha que o setor de serviços vai tomar esse prejuízo? E o empresário vai falar, não, eu não vou repassar para o cliente. Quem vai pagar isso é você. Quem vai pagar isso é você. Na hora de você consumir. Olha o que está sendo discutido também. É um assunto que não pode... eu acho que a gente tem que voltar a discutir. A reforma tributária está aí, está avançando. Eduardo Braga vem tendo diversas reuniões, né, que é o relator lá no Senado, para debater o que vai fazer. Pelo menos falou que vai botar um limite no IVA. Mas tem uns aspectos ideológicos que eu acho que precisam ser removidos da reforma tributária. Teve um evento aí do Grupo Esfera, né, os melhores dos melhores. Não sei se aqui também foi no LEAD, junto com Dória. Eu não sei. Eu sei que o Grupo Esfera estava aqui também. E tava um monte de gente famosa. Só os melhores dos melhores. Um deles que estavam lá, o Abílio Diniz. Abílio diz que falta ambição no Brasil e Lula não colocará pobre no orçamento sem crescimento. Ou seja, não vai colocar. Mas eu quis trazer não por causa dessa manchete e falar, faz o L aí, trouxa. Não. Olha o que ele disse. Não adianta entrar em questões específicas, reforma tributária, arcabouço fiscal. A reforma vai ser aprovada, mas é só isso que nós queremos? Qual é o plano para este Brasil crescer realmente e se desenvolver? O que eu estou falando para vocês? Precisamos discutir um projeto de nação. Para quando, pelo menos, as pessoas se perguntarem qual o plano e olharem para a sociedade e falar, pô, eu não tenho um plano. Eu nem sei qual é, mas eu tô percebendo que aquela turma ali, ó, mais à direita... Como é a direita? Direita é para cá. Mais à direita ali, ó, a turma ali tá discutindo num prédio de país, viu? Aquela turma ali, mais à direita, tá discutindo num prédio de país. Acho que eu vou colar com eles. O Brasil vive um apagão de tudo, de tudo. Falta, inclusive, esperança. Por pior que as coisas estejam, por mais caóticas que as coisas estejam. Gente,
jogando direitinho, eu acho que pelo menos a gente consegue mais pessoas para nossa turma. Pelo menos isso. Os outros assuntos a gente comenta amanhã. Confusões na carreta furacão e confusões no judiciário aí na indicação do Dilma. Mas por hoje ficamos por aqui. Vou mandar esse vídeo do Plínio Valério lá no Telegram. Vocês podem repassar, mostrar para as pessoas. Falar, olha como é que as coisas acontecem no Brasil. E se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um botão de valeu. Tem o inscrição. Atlas Brasileiro, quimpen.com.br. O trabalho historiográfico desse Brasil. E aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.